economia também, falando sobre infraestrutura. Esse é o CNN Talks, Caminhos para o Crescimento, os desafios para o avanço da infraestrutura no Brasil. Este evento conta com o apoio da Confederação Nacional do Transporte, CNT, da ABCR, da Maersk e da Enel. Eu sou Carol Rosito, repórter da CNN Brasil. É um prazer estar aqui, agradeço a todos aí mais uma vez a presença dos nossos convidados. Estamos em clima de festa, a gente não pode esquecer que a CNN Brasil completou no último mês, ainda estamos em março, né, neste mês, 5 anos. Somos o maior ecossistema de notícias e produção de conteúdo sob a mesma marca e atingimos por mês 80 milhões de pessoas em todas as plataformas. Bom, falando em plataforma, queria agradecer também quem está acompanhando a gente pelo YouTube, né, de maneira online, no YouTube da CNN Brasil e no canal da CNN Economia. Obrigado a todos pela audiência. Esse evento também conta com a cobertura multiplataforma e vai ser compartilhado na nossa programação da CNN Brasil. Para destrinchar, vamos lembrar também os assuntos que vão ser tratados nessa manhã com os nossos painelistas e convidados. A gente tem a nossa famosa Casa de Vidro, Estúdio de Vidro, que está sendo comandado pela Débora Bergamasco, que vai ouvir também os nossos convidados ao longo dessa manhã. Bom, hoje vamos discutir um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento econômico do Brasil, a infraestrutura. 2025 é, sem dúvidas, o ano da infraestrutura, com perspectiva de 90 leilões, o dobro de 2024, e o anúncio de 1,6 trilhão de reais a serem aplicados até 2033. Teremos como foco, na manhã de hoje, os setores de mobilidade, energia e saneamento. Em nome da CNN, então, eu agradeço mais uma vez a presença de todos nesse debate fundamental para o desenvolvimento da nossa economia. Está oficialmente aberta o CNN Talks, Caminhos para o Crescimento, os desafios para o avanço da infraestrutura no Brasil. Imagine que 2025 é um ponto na linha do tempo e o dia de hoje é o primeiro de uma enorme transformação. O momento exige decisões estratégicas que moldarão o futuro, impactando diretamente as estatísticas. Não se trata apenas de números e cifras, mas de milhões de vidas que serão profundamente transformadas. A infraestrutura, muitas vezes invisível, é a espinha dorsal da sociedade. Hoje, com a radiografia em mãos, criaremos a maior pipeline da história, com 8.000 quilômetros que atenderão milhões de pessoas. Navegaremos em busca de ações que vão ampliar a capacidade portuária e tornar o país mais eficiente e competitivo. Iluminaremos uma ampla e complexa agenda no setor elétrico, fazendo avançar a transição energética e renovando concessões que refletirão no dia a dia de milhões de pessoas. No saneamento básico, bateremos o martelo, no que promete ser um ano recorde de leilões, bem quando o marco regulatório completa 5 anos. Como atrair investimentos, impulsionar parcerias público-privadas, ampliar concessões e superar obstáculos para que os projetos saiam do papel. Bem-vindos ao CNN Talks, Caminhos para o Crescimento, os desafios para os avanços da infraestrutura no Brasil. Serão 5 painéis hoje. Nesse painel de abertura, então, vamos começar a falar sobre o papel dos estados na expansão da infraestrutura. Para melhorar a infraestrutura, é essencial a implementação de políticas públicas eficazes e parcerias privadas que incentivem a aplicação de recursos em diversos setores. Nesse primeiro painel, então, discutiremos como os governos podem impulsionar projetos para atrair investimentos. Para essa questão, quero convidar, então, ao palco, primeiro, o nosso diretor de jornalismo da CNN Brasil aqui em Brasília, Daniel Hitchner, que vai ser o responsável por mediar, então, todos os painéis.
E como convidados, vamos iniciar com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes. Daniel, você está com a palavra. Governadores, muito bem-vindos e bem-vindo a todos que estão aqui. Temos mais de 200 pessoas já presencialmente aqui no Centro de Convenções Brasil 21, em Brasília, e estamos ao vivíssimo no CNN Money, canal 563, na NET Claro, Samsung Plus, estamos direto no YouTube, estamos aqui ao vivo, então, falando para uma plateia maior ainda. Infraestrutura envolve tudo. Aqui a gente está com os governadores que estão no coração da produção agrícola, precisam mais do que ninguém de rodovias funcionando. Ferrovias, governador Mauro Mendes, o senhor tem falado tanto disso. Portos, a gente passa por esse painel porque a geografia impede, né, nesse caso. Mas aeroportos, saneamento, tudo isso. Governador Ronaldo Caiado, eu vou começar com o senhor pelo seguinte: Goiás trouxe uma inovação agora, que é um dos grandes gargalos da infraestrutura brasileira há tempos, em todos os planos, União, Estados e municípios, que é o tempo de contratação das obras públicas. Esse modelo, eu queria que o senhor explicasse, envolve a contratação por organizações da sociedade civil. Queria que o senhor explicasse para a plateia qual é o pulo do gato nesse sistema, como ele anda, e por que não, já que, vamos falar a verdade, o senhor aqui está com tantas pretensões, isso é alguma coisa que pode ser replicada nacionalmente a partir de 2027? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito aqui a oportunidade que o João Camargo está nos oferecendo em poder, tanto eu quanto o meu colega, tá certo, meu governador Mauro Mendes aqui do nosso estado vizinho, agradecer ao João Camargo, a toda a equipe da CNN, e dizer, Daniel, que realmente é o grande desafio para nós, governadores. Não tenha dúvida alguma que Centro-Oeste hoje, ele tem uma capacidade produtiva ainda que pode ser triplicada, no mínimo, no momento que nós tivermos aí esse avanço da parte de logística de rodovias e de ferrovias no estado. Goiás é o estado central e, como tal, ele hoje tem uma posição extremamente importante por estar equidistante de todos os pontos do país. E o segundo ponto é aquilo que você colocou, a burocracia. É insuportável. Nenhum governador suporta mais ter que cumprir todas aquelas etapas para poder fazer uma licitação de um projeto executivo, depois com várias restrições, depois com as ações judiciais contestando quem ganhou, depois para você ir para o processo da licitação da obra, que terá outra demanda seguinte ainda, pessoas, como utiliza-se o termo, mergulha-se no preço, e como tal isso vai criar um mercado paralelo para poder comercializar essa licitação que ele ganhou, sem ter uma estrutura capaz de desenvolver aquela obra que lá está. Isso é algo que realmente nos preocupou e muito no estado de Goiás, e nós tivemos o apoio do Tribunal de Contas da União, e nós aplicamos isso num primeiro momento, foi na construção de um hospital para o combate ao câncer infantil, que é o primeiro que está sendo feito no Centro-Oeste brasileiro, que foi exatamente modificar essa legislação, buscar uma OSC, e que realmente foi exatamente a Pio XII de Barretos, e como tal nós estamos com o nosso hospital pronto em 2 anos, recebendo pacientes a partir do final desse mês e começando a operar, o que normalmente uma obra, como aqui em Águas Lindas, vizinha, começou em 2006, a construção de hospital, e terminou agora no meu governo. Então, isso aí fez com que nós mudássemos totalmente o cenário também das rodovias. E, com isso, nós alteramos a lei por intermédio de ação nossa na Assembleia Legislativa, de um projeto nosso na Assembleia Legislativa, buscando essas associações, organizações civis, e, como tal, elas se apresentam, e aí, sim, você tem também um órgão que classifica as empresas, as obras acima de 50 milhões. Essas empresas têm que ter uma carta do banco capaz de ser uma securitizadora daquela obra. Se ela fugir da obra,
o banco é responsável por concluí-la e, ao mesmo tempo, você tem uma facilidade muito grande de iniciar o processo, como agora nós estamos licitando 19 rodovias no nosso estado de Goiás. Alguma fragilização do controle do O Tribunal? controle continua com o Estado, o controle continua com a estrutura do Estado, ela sim que faz a análise ali do período da obra, a prestação de contas toda é apresentada pela empresa de Goiás, chama Goinfra, que é a Goiás Infraestrutura, e a prestação de contas é feita com todo rigor, contratando empresas particulares também para que façam o acompanhamento. Enfim, nós temos toda um compliance também para poder identificar ou redigir o contrato, e com isso nós estamos avançando muito em obras. Agora há pouco na cidade de Rio Verde, que é ali o grande celeiro do nosso estado de Goiás. Nós contratamos uma empresa para fazer um asfalto até a cidade de Montevidéu com piso rígido, ou seja, de concreto. A empresa ganhou a licitação, daí a pouco não tinha o maquinário suficiente, não se apresentava condições de poder levar a obra adiante. Isso aí nos impôs, Daniel, uma perda enorme de tempo, o que fez com que nós todos mudássemos o conceito agora de licitação, buscando, tá certo, as OSCs como sendo a grande alternativa para diminuir e produzir e construir a rodovia ainda no nosso mandato e não para ficar apenas no mapa, aonde é comum você chegar no interior e dizer, governador, essa estrada no mapa já está asfaltada. Governador, é inevitável perguntar, porque o senhor tem pretensões políticas mais amplas. Esse é um modelo que pode ser replicado nacionalmente? Sem dúvida alguma. Eu acho que nós temos que entender que no momento que você enxerga o Brasil perante o BRICS, na verdade, se você faz aqui um estoque de obras do Brasil, do PIB, nós temos 30%. Você chega na Índia, que eu estive lá agora, passei 14 dias lá, já estão com 65% do estoque de obras, tá certo? Em relação ao PIB. A China já está com 85%. E o Brasil está investindo o quê? Menos de 2%, tá certo? Em obras de infraestrutura. O grande gargalo do centro-oeste brasileiro é a infraestrutura. Nós não temos como chegar aos portos, tá certo? Nós agora, com a oportunidade de chegar ao Pacífico, não é? O quanto isso diminuiria para nós um trajeto de mais de 12 mil quilômetros pelo Canal do Panamá. Então, tudo isso, o porto já está feito. Ou seja, os chineses já construíram lá no Peru o segundo maior porto do mundo, está ali. Quer dizer, nós não temos essa logística. A ferrovia nossa, ela não tem funcionando no Brasil 11 mil quilômetros, tá certo? Em condições de ser realmente, está funcionando. Então, quer dizer, um país que produz hoje mais de 320 milhões de toneladas de grãos, ontem mesmo, um ministro do TCU dizia, olha, em 3 anos será o colapso completo de todas as rodovias do país. Um ministro do Tribunal de Contas da União relatando que a falta de investimento chegaria a este patamar de um colapso completo das nossas rodovias. O senhor menciona essa saída para o Pacífico. Que desejo, que vontade de um dia ver a rota bioceânica pronta. Vamos ver se um dia a gente chega nesse ponto. Governador Mauro Mendes, Mato Grosso é o estado com um dos menores índices de desemprego do país. Vem aí uma super safra, a gente precisa escoar. Da porteira para dentro a gente é muito competente, da porteira para fora tem 1000 desafios. Na infraestrutura, quais são as ações e os desafios que o senhor enfrenta? Na semana passada, Mato Grosso leiloou 6 lotes de rodovias, 4 foram bem-sucedidos, 2 não tiveram proponentes. Quais são as próximas ações que o senhor está de olho até o fim de 2026 em Mato Grosso? Primeiro, bom dia, Daniel, bom dia a todos aqui presentes. Falar de infraestrutura no Brasil é sempre um desafio, porque nós estamos num país há muitos anos e todos nós que conhecemos bem, sabemos que aqui nós primamos muito pela burocracia e desprezamos a eficiência. O Brasil tem hoje gargalos, e aqui falamos de infraestrutura, mas se nós olharmos para o país como um todo, nós vamos perceber que, historicamente, nós estamos colecionando problemas e, historicamente, estamos a repetir que o Brasil é o país do futuro. A infraestrutura ela é tão fundamental para a competitividade da nossa economia, num país globalizado, né, no mundo globalizado, onde o Brasil tem uma interdependência de mercados, então produzir
E o setor que hoje nós temos a maior competitividade global é o agronegócio brasileiro. Mato Grosso tem a honra de liderar esse setor no país. Esse ano nós vamos superar os 100 milhões de toneladas de produção. Estamos no centro da América Latina, né, e lá muitos, né, dizem que isso é muito bom, mas é bom em termos subjetivos, porque objetivamente significa dizer que nós estamos longe de todos os portos. E grande parte daquilo que nós produzimos tem que sair para algum canto do Brasil ou para os portos brasileiros e ganhar aí diversos países com os quais nós comercializamos. O Estado ele conseguiu, nos últimos anos, Daniel, construir um programa robusto de investimento em infraestrutura, a partir, número 1, de um duro ajuste fiscal. O Estado de Mato Grosso fez um ajuste fiscal muito duro. Com isso, nós recuperamos as contas públicas e, a partir dos últimos 4 anos, nós investimos aproximadamente quase 20% da nossa receita. Está entre os maiores investimentos públicos do país, enquanto a União investe próximo de 1%, com baixa qualidade. O governador Caiado disse muito bem, um país que investe em torno de 2% em infraestrutura, ele vai ficar colecionando improdutividade, ineficiência, gargalos logísticos, e isso, né, tira a sua competitividade. No estado de Mato Grosso, nós temos lá a ferrovia, a Rumo, que foi a primeira ferrovia estadual do país. Ela entra agora da parte sul do estado até o coração da produção do agronegócio. Nós estamos duplicando a BR-163, que foi uma outra solução diferenciada, porque o governo de Mato Grosso comprou uma concessão federal que estava sobre a iniciativa privada, que não conseguiu resolver. Esse importante ativo de mais de 850 quilômetros ficou 2 anos na mesa dos grandes players do setor, ninguém conseguiu encontrar solução. O governo de Mato Grosso foi lá, comprou esta concessão da iniciativa privada e nós já estamos praticamente com 100% de obras. Mas, me permite, tem um problema ali que parece que não tem solução, e aí eu proponho um papo reto aqui do senhor com a plateia e com a audiência. Ferrogrão. Há 10 anos, e eu vejo aqui colegas da imprensa, André Borges, de memória, aqui, 10 anos nós vimos a entrega do projeto da Ferrogrão ao governo federal. 10 anos depois, não existe licença ambiental prévia, não existe projeto executivo de engenharia e existe uma pendência no Supremo Tribunal Federal sobre a continuidade da obra. Que tipo de apelo o senhor escreveu recentemente sobre a cultura do não pode fazer? Que tipo de apelo o senhor faria ao Supremo, que é onde está parado no momento o projeto da Ferrogrão? Na verdade, tem uma pendência no Supremo, mas está parado na mão do governo federal. Porque ele teria que pegar esse ativo. Está cheio de representante aqui do governo federal. Né? Tem uma pendência, sim, no Supremo, que ainda depende de alguma possível decisão, o que traz para o ativo uma insegurança jurídica gigante. Quem seria ou quem será o investidor que vai aportar recurso num leilão, numa concessão que ainda tem uma pendência na mão do Supremo? Infelizmente, senhores, no Brasil, nós nos acostumamos a conviver com os nossos problemas. Passa-se 10 anos, passa-se 20 anos. Caiado falou aqui de um hospital que começou a ser construído em 2006. No Mato Grosso, um hospital, um prédio de 7 andares, ficou paralisado durante 34 anos essa obra. A 500 metros do Ministério Público, a 1.000 metros do Palácio dos Governadores. É um exemplo, talvez, de centenas ou de milhares de exemplos de ineficiência pública nesse país. E nós nos acostumamos com isso. É normal nós escutarmos histórias, e a Ferrogrão é uma delas, de algo extremamente sustentável, bom para o país, bom para o meio ambiente. Cria-se narrativas que estão a serviço de interesses e nós nos acostumamos com isso. Nós fomos capturados nesse país por interesses e narrativas que depõem contra o interesse de todos nós brasileiros. Eu acho que essa pergunta formulada ao meu colega aqui, Mauro Mendes, ela é muito importante. E se tem uma coisa na vida que eu aprendi, foi depois de 24 anos no Congresso Nacional, eu aprendi que para você aprovar um projeto, você tem que ter maioria. E para você ter maioria, você tem que dialogar. E para você poder ampliar a sua capacidade de resultados. Quando eu cheguei no governo, tudo isso que o
meu colega aqui estava dizendo, eu também recebi como ele, o estado dele e os nossos colegas. O que eu fiz? No primeiro dia, é meu hábito, eu sento com o presidente do Tribunal de Justiça, na mesma sala, com o presidente da Assembleia Legislativa, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Todos nós. Olha, vamos chegar num acordo aqui, eu tenho que entregar o hospital, eu tenho que entregar a rodovia. Ah, então faz isso, faz aquilo. Se eu for por aí, eu vou demorar 100 anos. Então, eu quero resolver no meu governo. Como é que nós vamos resolver? Aqui é o lado que realmente nós estamos superando essa burocracia toda. Certo? A parte ambiental, a minha secretária está lá competente para poder debater os assuntos, poder mostrar alternativas. O meu procurador-geral de Justiça tem que mostrar para mim a solução. Ah, quem sabe, talvez não me interessa, eu quero saber a solução. Qual é a solução que eu tenho que tomar neste momento? É este aqui, esse aqui. Então, nós vamos mudar a lei, vai agora para a Assembleia Legislativa neste momento. O Estado, eu tenho legislado em matérias federais. É uma prerrogativa minha, como governador de Estado. O artigo 24 da Constituição me dá direito concorrente. Eu posso legislar sobre assuntos ambientais também no meu Estado de Goiás e legislo, tá certo? E legislo sobre parte de meio ambiente, legislo sobre essa parte específica de concessão de obras, como nós fizemos a OSCs hoje, que nós estamos fazendo em todas as construções do Estado de Goiás, chamando as empresas, e tem o aval do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Justiça e do Ministério Público. Então, se nós hoje deixarmos que cada área de poder, tá certo? Ele fique com um nível de poder simplesmente dizer o seguinte, não é bom para mim, eu vou engavetar isso aqui, que isso é desgastante. Não resolve. Então, o que nós temos que ter é a responsabilidade, isso aí, já que a função no regime é presidencialista, tá certo? Cabe ao governador do Estado chamar todos os poderes e dizer que cada um vai assumir aqui agora a sua responsabilidade. Não é simplesmente lavar as mãos e engavetar o problema. É resolver, eu tenho que resolver o problema da saúde no interior do Estado, regionalizando. Eu tenho que resolver o problema da rodovia, que a criança não vai para a aula porque não tem condição de chegar na escola, porque não tem rodovia, não tem ponte para atravessar. Então, este é o lado. Gente, é tão importante isso, tá certo? Que, às vezes, nós que moramos, às vezes, as pessoas que moram na capital, não têm a noção disso. Esses dias eu estava no interior do Estado, inaugurando uma ponte. E aí o repórter virou para mim, lá no interior, no extremo sudoeste do Estado, o repórter virou e falou, senhor governador, vem aqui para inaugurar uma ponte de 10 metros? Aí o cidadão que está do meu lado, é porque você não mora do outro lado do rio, é porque você nunca passou a necessidade que eu passo, é porque você nunca teve situação de doença em que não tinha como eu chegar na cidade para poder comprar alimento. Então, gente, nós temos que entender uma coisa só, ou se leva a sério, porque com a tese que rouba, então vai ter corrupção, então bloqueia tudo. Porque tem um problema ambiental, bloqueia tudo. Não tem país nenhum que vai para frente. É lógico que não vai, nós somos o pior hoje, tá certo, do BRICS. É ridícula a posição do Brasil no BRICS hoje, em tudo. Tá certo? Então, quer dizer, se não tiver uma responsabilização de cada poder para ter que responder aquilo, não posso porque isso aí não vai ficar bem internacionalmente. Não, vamos resolver pelos nossos problemas aqui. Satisfação nós temos muito a dar. O maior Código Florestal que existe, eu estive no Congresso Nacional quando aprovamos o Código Florestal brasileiro, que não existe nenhum país que chegue perto do nosso. Governador, eu sou muito grato ao senhor por ter levantado esse ponto das questões ambientais, porque a gente precisa respeitá-las. Ponto final. Estamos em ano de COP, inclusive. Agora, em que medida a legislação ambiental e as burocracias e meandros do licenciamento estão travando a infraestrutura? Tudo, tá certo? Mas quando você acomoda isso, governador não está ali para ficar recebendo ordem de burocrata. O governador está eleito para resolver, tá certo? Essa é a finalidade de um governador. Então, ele renuncia o cargo. Vão ficar odiando o problema, não tem jeito, não pode, então vai mexer com outra coisa. Agora, ou ele vai resolver, ou senão, agora, um problema que é complexo, ele tem que ser resolvido pela minha Procuradoria-Geral da Justiça, pelo Tribunal de Justiça, pela Defensoria Pública e pelo Tribunal de Contas. Esse enfrentamento da construção desse hospital veio parar aqui no Tribunal de Contas da União, quando todo mundo não aceitava. Está lá o hospital mais sofisticado, o modelo que é mundial hoje, que é do Hospital Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Eu vou tratar câncer infantil na melhor estrutura que se tem com o mesmo protocolo.
Então, essa tese, eu sou o seguinte, olha, a gente tem que ter responsabilidade sobre o que faz. Fiscalização, não se aceita corrupção, não aceita desmando, mas eu não sou da tese que uma função de governador tem que ser tutelada pelo Executivo Nacional. Esta é algo que nós não podemos admitir mais. Os entes federados não podem ser cada vez mais engessados por decisões nacionais que não conhecem a realidade dos estados, e nós temos muito mais competência para legislar sobre isso. Governador Mauro, a gente já está entrando na reta final aqui do nosso painel. Eu acho absolutamente crucial o senhor apresentar os planos de expansão de infraestrutura em Mato Grosso. É o único estado em que a gente tem 3 ferrovias de grande porte projetadas ou em construção, FICO, Ferrogrão e a expansão da Ferronorte. E a gente teve, como eu mencionei, 2 lotes vazios agora de estradas estaduais que podem eventualmente ser representados. Quais são os planos? E essas 3 ferrovias podem conviver? Elas vão ficar efetivamente prontas? Daniel, antes de responder de forma objetiva, mas eu preciso pontuar essa questão ambiental no país. Nós temos gravíssimos problemas ambientais nesse país e de longa data. Nós temos hoje um problema que é a omissão do Congresso Nacional e, neste momento, uma omissão do Senado Federal. A Câmara Federal aprovou um novo projeto de licenciamento que teve a coragem de colocar muitos marcos importantes, definitivos, para melhorar e desburocratizar o processo de licenciamento ambiental no país. Isso está há mais de 2 anos parado no Senado Federal. Existe hoje no Brasil dezenas, centenas de projetos que estão enrolados na justiça, nos órgãos ambientais, nos conflitos e nos sombreamentos, porque o Congresso está se omitindo. Neste momento, o Senado Federal está se omitindo. Está parado lá há mais de 2 anos um projeto que, já aprovado na Câmara, traria muita celeridade. Vamos deixar de privilegiar a burocracia e vão privilegiar os interesses dos brasileiros e, principalmente, do meio ambiente. A sua pergunta. Nós, no estado de Mato Grosso, apesar desses 2 lotes que não foram exitosos, porque houveram problemas técnicos, o governo está revendo isso, devemos levar esse ano mais 1.000 quilômetros, provavelmente, de rodovias à concessão. O estado de Mato Grosso tem hoje, Daniel, talvez um dos mais robustos programas de investimento em infraestrutura. Estamos asfaltando, por ano, em média, 1.000 quilômetros de rodovia. Nosso estado ele tem 32.000 quilômetros de rodovias estaduais. É a maior malha rodoviária estadual do país. Nós estamos construindo as rodovias com dinheiro público e, depois, aquelas que têm viabilidade para ser concessionadas, nós transferimos para que possamos, nos próximos anos, continuar construindo, se livrando do custo da manutenção. As ferrovias têm sim, porque nós temos hoje, tem sim viabilidade, porque nós temos hoje uma produção agrícola que já ultrapassa 100 milhões de toneladas. Se apenas 50% disso sair para os portos, já serão 50 milhões de cargas. Qualquer ferrovia do mundo se viabiliza algo em torno de 25, 30 milhões. Nós temos capacidade de crescer essa produção e vamos crescer sem adentrar em 1 milímetro sequer daquilo que proíbe o Código Florestal brasileiro, principalmente na floresta amazônica. Então, poderemos chegar nos próximos 10 anos a 150 milhões de toneladas. Então, nós teríamos aí 90 milhões de toneladas para 3 ferrovias tirarem para qualquer um dos modais, seja FICO, seja Ferrogrão, ou seja, através da Rumo, chegando até o Porto de Santos. Nós temos grande capacidade de produzir e precisamos que esses modais, senão nós vamos colapsar as nossas ferrovias, vão ter que não duplicar, como estamos fazendo hoje, vão ter que triplicar, queimar mais óleo diesel e aumentar a ineficiência de um setor que é extremamente fundamental para o nosso país, que é o agronegócio brasileiro e mato-grossense. Eu acho que um exemplo bom que o Mauro está dando é que a Ferrovia Norte e Sul, eu lembro, ela demorou 40 anos para sair de Itaqui e chegar ao Porto de Santos, 40 anos. E ela só chegou porque realmente foi dada a oportunidade de uma empresa privada entrar
que é a Raizen, e aí tem esse eixo hoje no Brasil. No entanto, foi feito também, no momento da exploração de Carajás, foi feita a concessão para Carajás ter que entregar a ferrovia da integração do Centro-Oeste. A parte de Goiás, que ficou sob essa responsabilidade, tem apenas 2 anos que estão nela construindo. Tá certo? Vai entrar no 3º ano agora. Ela, no máximo, mas em 2 anos, já são 318 quilômetros que sai da BR-153, no médio norte goiano, e chega, tá certo, em Água Boa, lá no Mato Grosso. Então, você vê que quando você tira a estrutura de Estado, a velocidade com que as coisas caminham. Está aqui um exemplo da integração do Centro-Oeste, da ferrovia, que esse eixo da Belém-Brasília, ou seja, desculpa, da Norte-Sul, ela já está sendo integrada e chegando no Mato Grosso nos próximos 3 anos. Então, governador Essa é a grande Caiado, realidade que a gente vê da capacidade produtiva que tem o nosso empresariado. então, um ponto o senhor fala de tirar um pouco essa trava do Estado, ou fortalecer a parceria com o setor privado. Está aqui o pessoal do saneamento, representantes da EGEA, da ANA, da Bicom, todo mundo absolutamente interessado nas PPPs da Saneago, que estão previstas para esse ano, 2 lotes. Queria que o senhor, já nessa reta final aqui, apontasse o panorama, qual que é o grau de interesse que o senhor observa e se a modelagem está adequada para atrair toda essa turma. Olha, eu quero dizer a todos que estão interessados, vocês vão ver o que é uma empresa que recuperei. A Saneago vivia nas páginas policiais, tá certo? O diretor de lá saiu algemado. Então, depois que entramos no governo, acabou isso. E hoje é uma empresa que realmente tem aí distribuição de renda todo final de ano, é uma empresa que contratou o BNDES, montou todos os lotes e agora, no final do ano, nós estamos apresentando aí que vai ser talvez um dos maiores aí no Brasil. E com a condição de poder ter também uma estrutura no Estado que socorreu as cidades mais carentes no Estado de Goiás, onde dificilmente a empresa chegaria lá. Então, ela faz a sua parte social e, ao mesmo tempo, convoca aqui a nossa estrutura de empresários para poder dinamizar com um projeto muito bem elaborado pelo BNDES e que nós colocaremos aí, e quero ver cada vez mais Goiás com 100% de cobertura de esgoto e água tratada. Você pode ter certeza disso, está à disposição de todos. Governador Mauro Mendes, para encerrar, qual que é a grande aposta de Mato Grosso para este e para o próximo ano na infraestrutura? Nós vamos continuar um programa para que nós possamos ampliar a rede, né, interna do Estado. Esse ano, o governo tem contratado de novas rodovias para asfaltar 1.500 quilômetros. Até o final do ano, nós contrataremos mais 1.500 quilômetros. Teremos em obra e em execução 3.000 quilômetros de rodovias. Tudo isso feito com recursos próprios, sem nenhum tipo de endividamento do Estado de Mato Grosso. Nós estamos apostando que a Rumo ela possa inaugurar, no início de 26, um novo terminal, melhorando a logística interna, porque a BR-163, que é uma das mais importantes rodovias que passa por ela, ali aproximadamente metade da nossa safra, né, 50 milhões de toneladas circula por uma rodovia. O que nós temos no Mato Grosso, talvez não existe paralelo nenhum no mundo. Uma região muito produtora de carga, que depende praticamente, né, em 90% do seu tráfego em cima de rodovias. Então, o Estado de Mato Grosso ele vai continuar fazendo a sua parte, eu diria, da porteira para dentro do Estado. Os produtores já fizeram a sua parte em termos de eficiência, de competitividade, e é importante que nós tenhamos o destravamento dessas burocracias, que depende do governo federal, que depende de legislação federal. Mais uma vez, eu conclamo, toda semana, aliás, uma vez por mês, eu passo uma mensagem para a senadora, que é relatora lá no Senado, desse PL do licenciamento ambiental. É inimaginável nós vermos absurdo como aquele que acontece na margem equatorial e tantos outros acontecendo nesse país e ninguém toma uma providência. Não podemos nos sucumbir, não podemos ficar refém de narrativas que são criadas para atender interesses que não são dos brasileiros. E na área ambiental é um dos grandes exemplos disso. Mensagens absolutamente importantes que vocês dois, governadores de estados que estão no coração da produção
agropecuária do país nos trouxeram aqui sobre licenciamento ambiental, sobre modelo de contratação, sobre investimento público em obras de infraestrutura, mediante responsabilidade fiscal, livrando espaço para esse investimento. Muito obrigado, de verdade, por terem nos transmitido essas mensagens. Eu preciso cometer a indiscrição de encerrar, porque eu estou preso aqui numa grade de programação do nosso seminário. Eu peço desculpas aos senhores por abreviar esse tempo, mas agradeço, em nome da CNN, profundamente pelas mensagens trazidas. Muito obrigado, governador Caiado, governador Mauro Mendes. Obrigado, Daniel. Também agradeço, governadores, pela presença e contribuições.